Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então, nesse vídeo, vamos continuar a leitura do nosso livro aqui, que é o livro favorito da família monogâmica brasileira, Eros Made Sacred, um caso de poliginia à luz da Bíblia, do Sr. James Wesley Stevens. Claro que esse é o livro favorito da família monogâmica brasileira, até o meu ser publicado. Já falei para os senhores que já acabei de escrever, estou fazendo uma revisão do livro A Pílula Escarlate e o Patriarcado Messiânico, Preservação do Remanescente. Esse será o livro favorito da família monogâmica brasileira, sem dúvida alguma. Em breve será publicado para os senhores. Enfim, então nós vamos dar sequência agora à leitura do livro. Já estamos indo para o capítulo 5. No próximo vídeo eu vou ler o capítulo 6, que é muito interessante, uma relação entre monogamia, feitiçaria e feminismo. E depois a conclusão do livro. Vocês sabem que eu não estou lendo o livro inteiro. Agora eu estou fazendo principalmente um resumo dos principais pontos de cada capítulo, para que nós tenhamos então acesso a esse conteúdo. Eu tenho certeza que tem sido um conteúdo muito bom, tem gerado frutos, isso é o principal. Para mim aqui é o principal de tudo, meu amigo. Quando eu vejo os frutos sendo produzidos, isso me dá muita alegria e satisfação. E aquela história, o eterno ele não precisa de número, ele não precisa de quantidade. Basta um número ali de qualidade, ainda que reduzido, para que o que tem que acontecer aconteça, meu amigo. Gideão, por exemplo, foi para a guerra com 32 mil soldados, mas ele só precisou de 300 para vencer a guerra, porque o Eterno estava com ele. Então, estou aqui fazendo o meu papel. Se você ainda não assistiu o último vídeo que gravei aqui no canal, inclusive, assista, e aí você vai entender a importância desse tipo de conteúdo aqui. E o preço que eu tenho pago por defender isso aqui, meu amigo, é um preço alto, mas que, olha, vale a pena diante do que eu tenho certeza que isso aqui significará. Tá bom, senhores? Então vamos dar sequência aqui agora, capítulo 5, a poligamia como uma ferramenta de domínio cristão. Como eu já falei para vocês, eu não estou lendo os capítulos inteiros, estou fazendo a tradução do livro, eu sempre digo isso aqui, e pretendo poder compartilhar com os senhores se eu conseguir entrar em contato, né, com a publicador, com a editora, aliás, lá dos Estados Unidos, não é uma editora muito grande, então eu vou tentar fazer isso no futuro. Em meu livro Restaurando as Fundações, esforcei-me para demonstrar a superioridade de uma sociedade que tem a família como base. Nenhum outro século da história humana tem rejeitado tanto a família e se apegado a outros tipos de remédios para a cura dos males humanos como o nosso. Esse século também tem sido o mais sangrento da história humana. Lembrando que esse livro foi escrito no século passado, na década de 90, no final do século passado. Não é preciso ser uma pessoa brilhante para perceber que temos sérios problemas. O mundo está repleto de ideologias e pessoas buscando perfeição, sempre prontas a utilizar os braços do Estado para resolver os problemas. Deus nos salve de salvadores. Pois é, senhores, olha só, quando ele falou aqui dessa questão, né, de repleto de ideologias e pessoas prontas para utilizar os braços do Estado para resolver os problemas, não tem como você não lembrar de progressistas, feministas, dos identitários. São pessoas que são incapazes de fazer qualquer coisa pela sociedade, estão o tempo inteiro recorrendo ao Estado para que o Estado resolva os problemas, embora paradoxalmente critiquem constantemente o Estado também, né? Enfim, paradoxos que o identitarismo, o progressismo acaba gerando. Ao mesmo tempo que muitos grupos pró-família têm lutado para salvá-la de seus inimigos, nenhum deles tem sido capaz de descrever como uma sociedade baseada na família deve operar. Eles parecem se contentar em retroceder o relógio apenas algumas gerações atrás. Desse modo, é óbvio que não podem defender algo que não sabem definir, e, em minha opinião, esses grupos diferem poucos dos grupos humanistas na busca pela solução dos problemas atuais. E isso é uma crítica que eu faço a todos esses conservadores e tradicionalistas aqui, eu já fiz essa crítica várias vezes, que defendem a família tradicional, mas sempre que você pergunta, tá, o que é a família tradicional? Aí você percebe que esse pessoal está preso, cara, num paradigma romântico, num paradigma que a gente chamava de família margarina, um casal monogâmico com seus filhinhos. Cara, isso não é família tradicional do ponto de vista bíblico, por exemplo. Outro dia, até naquela comissão lá, de uma comissão na Câmara dos Deputados, o Henrique Vieira, eu não lembro, né, aquele cara que é pastor evangélico, na verdade é um militante disfarçado de cristão, ele estava então criticando exatamente as pessoas, né, que assim era o projeto que estava votando
proibindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele dizendo que, olha, nem os tradicionais sabem definir o que é uma família tradicional do ponto de vista bíblico. É a família de Davi, que teve não sei quantas esposas, é a família de Salomão, é a família de Jacó, etc. Então esse é um problema muito sério dos tradicionalistas. De fato, eles ficam presos a um modelo de família, cara, que não é o bíblico. Vocês podem até defender esse modelo aí, monogâmico, como um modelo romântico, como um modelo conservador dentro de uma perspectiva romântica. Mas tradicional do ponto de vista bíblico, essa não é uma família tradicional, né? E esse é sempre um imbróglio no qual eles se veem envolvidos porque estão defendendo um modelo que nem é o bíblico e nem é o progressista. É um modelo meio que romântico ali, enfim, que não resolve muitas coisas. Os cônjuges ou a família nuclear não é o que tenho em mente quando me refiro a uma sociedade que tem a família como base. A família nuclear é muito pequena para criar algum impacto. Por consequência, é a família extensa, que pode incluir 3 ou 5 gerações, que me refiro aqui quando desejo falar sobre uma sociedade organizada em base familiar. Então, James Wesley, sim, ele defende uma tradição de famílias extensas, que é a perspectiva bíblica, né, como ele vai apresentar ao longo de todo esse capítulo 5. O Velho Testamento não possui uma palavra para descrever uma família nuclear. A família, entre aspas, né, era entendida como um extenso grupo ligado por relações de parentesco, o que incluía os servos e suas famílias, residindo em um mesmo pedaço de terra, liderados por um homem que era o herdeiro principal. Boa parte das minhas pesquisas tem caminhado em direção de compreender e restaurar esse modelo bíblico de sociedade, e falarei sobre isso aqui. Então, quando eu vi esse vídeo do Henrique Vieira desafiando as pessoas lá, qual que é o modelo de família que vocês defendem? É esse modelo aqui, de Abraão, de Davi, de Salomão? Eu falei, sim, é esse modelo que eu defendo como sendo uma família extensa, e realmente uma família tradicional do ponto de vista bíblico. E não é essa família monogâmica que os cristãos deliram muitas vezes, né? Não, que a Bíblia defende a monogamia porque Deus tolerou. Enfim, eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui. Aliás, se você ainda não assistiu os outros vídeos da série sobre esse livro, assista, porque eu refuto todos os argumentos que geralmente são apresentados contra a poliginia à luz da Bíblia, né? Quer dizer, eu não. No caso dessa série de vídeos, o James Wesley Stevens, obviamente com os meus comentários também, né? Poucas pessoas conseguem perceber os benefícios econômicos e culturais advindos de um casamento poligâmico. No caso aqui ele está falando sempre sobre poliginia, né? Que é a poligamia masculina. Ele praticamente rejeita, porque é antibíblica a poliandria, que é o comportamento de uma mulher ter mais de um marido, né? Que existe em alguns países, tá? Acho que na África do Sul, é muito mais raro, mas existe. Atualmente, instituições servem como cônjuges ou parentes substitutos para remediar as deficiências da monogamia. Essa é uma crítica que eu sempre faço aqui no canal também. Manter o padrão de vida nos Estados Unidos hoje, a mais rica das nações, requer ao menos o auxílio de 2 ajudantes em casa. A mãe acabou juntando-se ao pai no trabalho externo. Surge então uma questão: como ficará a criação dos filhos? São eles os responsáveis por fazer uma família atravessar gerações. Então, esse é um ponto fundamental que eu sempre coloco aqui no canal. As mulheres me blasfemam, né? Reclamam que não, a gente não precisa de negócio de poliginia, Duarte. Você está viajando, eu dou conta de criar meus filhos. Aí quando tu vai ver, a mulher terceiriza os filhos para a escola, terceiriza os filhos para aula de inglês, para aula de música, para natação. Aí depois tem reforço escolar. Porra, desse jeito é muito fácil, né? Aí você não precisa mesmo, porque tu terceiriza o teu filho o tempo inteiro e quando tu não terceiriza, tu ainda quer que o teu marido faça o papel de mãe junto contigo. Cara, isso pra mim é um aviltamento, que os homens que aceitam um negócio desse, sinceramente, bicho, é por isso que a crise de masculinidade realmente está muito forte e só a poliginia mesmo para restaurar isso. Mas enfim, ele continua aqui, né? Se as crianças ainda são novas, elas são colocadas em creche, onde, segundo estudos, as chances de serem abusadas física, psicológica ou mentalmente são maiores do que em casa. Na verdade, distante de seus parentes biológicos, as chances são 40 vezes maior. Nenhuma novidade aqui, né? Ninguém, meu filho, vai cuidar dos seus filhos com o mesmo carinho, amor que você e a sua mulher cuidariam. Isso é muito óbvio, né? Para ficar discutindo mais prolongadamente isso aqui. Quando as crianças ficam mais velhas, são matriculadas em escolas públicas, confessionais ou particulares. Em cada situação dessas, há um substituto dos pais para doutrinar e nutrir as crianças, principalmente escola pública hoje em dia, né, meu amigo? Quem ainda tem condição de pagar uma escola confessional, que é uma escola religiosa, né, seja católica, ou protestante, ou evangélica, enfim, ainda vai, é uma boa escola particular, que pelo menos seja neutra. Agora, escola pública hoje se tornou reduto de militância, de doutrinação de esquerda nesse país, não adianta dizer o contrário, né? Mas se você
infelizmente, né, tem uma família monogâmica, tua mulher trabalha, você trabalha, vocês vão fazer o quê? Vão ter que mandar teus filhos para a escola e paciência, meu amigo, tu tem que aceitar, fazer o quê? Semelhante aos gregos, que iniciaram seu declínio assim que começaram a entregar suas crianças para serem educadas por escravos, as crianças americanas são entregues aos cuidados de estranhos, professores escolares, sendo impossível a eles criar um vínculo emocional realmente verdadeiro com essas crianças, né? Então aqui no Brasil a situação não difere muito. A falha do sistema escolar em produzir excelência e um caráter nobre, seja em escolas particulares ou públicas, tem se tornado progressivamente evidente. O Brasil, por exemplo, aquele PISA, né, que é o exame de avaliação da qualidade do ensino, o Brasil está sempre nas últimas colocações no mundo, meu amigo. Então você vê a qualidade do nosso ensino, né? Em razão disso, o movimento do homeschool, né, que aqui no Brasil é homeschooling, o ensino domiciliar, tem decolado. Mas mesmo aqui, há certos compromissos e sacrifícios que a família deve assumir se quiser ensinar seus filhos em casa. Eu ouvi um líder de ensino domiciliar, certa vez, falar em uma taxa de desistência em torno de 50% ao ano. Mesmo para os fiéis à prática, há grandes sacrifícios. As mães descobrem que não há como trabalhar fora e, ao mesmo tempo, ensinar seus filhos em casa. E isso implica perda de recursos e do padrão de vida da família. Se essa decisão implicasse apenas a perda de certos luxos, tudo bem, mas em muitos casos irá implicar na perda da capacidade da família em economizar dinheiro e acumular capital, fatores importantes para o avanço da família às próximas gerações e cumprir o mandamento de dominar, né? Aquele mandamento que foi dito ao homem lá em Gênesis 1:28. Eu me detive na questão do movimento de famílias a favor do ensino domiciliar porque elas são a vanguarda do movimento pró-família. Mas se elas estão falhando nessa tentativa, imagine o resto da sociedade. E esse é um movimento que tem ganhado muita força no Brasil, inclusive, né? Muitas famílias que querem manter os seus filhos longe das doutrinações, né? Ou da doutrinação, principalmente em escolas públicas, têm optado pelo homeschooling, mas têm enfrentado exatamente essas mesmas dificuldades, né? Quem é o pai ou a mãe que vai ter tempo hoje para ensinar os filhos em casa dentro de uma família monogâmica que tem essa correria toda? Os dois têm que trabalhar o dia inteiro e aí nem sempre tem orçamento para pagar um professor para ensinar em casa, não se organizam em comunidade com outros pais e eventualmente eles poderiam juntar e pagar, né, um professor. Enfim, tem estados que eu acho que nem tem regulação ainda do homeschooling. Então, são dificuldades que acabam tendo que ser enfrentadas por essas famílias, né? Mas enfim, se até mesmo essas famílias têm falhado, é o que o autor coloca. Imagine o restante da sociedade. Os lares poligâmicos superam essa dificuldade sem a menor dificuldade. Ficou meio redundante aqui, mas tudo bem. Depois eu vou ter que corrigir isso aqui na tradução. A divisão do trabalho dos adultos é perfeitamente ajustada para garantir a entrada de recursos na família, ao mesmo tempo em que o cuidado com as crianças não é negligenciado. Enquanto uma esposa cuida e ensina as crianças, a outra pode estar ocupada com trabalhos e tarefas que gerem renda. Elas podem, inclusive, revezar as tarefas domésticas, de modo a não ser pesado a nenhuma delas. Inclusive, um primo meu, quando esteve na Turquia, ele morou na Turquia durante um tempo, ele falou: Duarte, eu fui numa casa que era exatamente isso aqui. O cara tinha duas esposas, enquanto uma estava cuidando das crianças na sala, a outra estava preparando o jantar e eu estava conversando com ele. Então, é uma organização que foge completamente da nossa possibilidade de imaginar, cara, por conta do tabu monogâmico, que é tão intenso que as pessoas não conseguem nem cogitar quais seriam as vantagens de uma família poligínica, né? Mas são muito óbvias. Qualquer vídeo que você assiste de uma família equilibrada e funcional, por exemplo, no mundo islâmico, onde a poliginia é praticada de forma muito mais natural, você entende que sim, as famílias são funcionais, há muito menos desgaste das mães, as crianças são muito mais assistidas do que aqui, né? Mas enfim, se os padrões bíblicos fossem seguidos, agora ele vai entrar num outro ponto interessante que ele trabalha muito nesse capítulo 5, né, que é a questão da interferência do Estado. Se os padrões bíblicos fossem seguidos, muito do que hoje é feito pelos governos poderia ser feito pelos patriarcas, como era feito em Israel. Os patriarcas criavam a estrutura de governo na sociedade bíblica. Eles proviam uma cobertura espiritual e militar. Eram eles o estado de bem-estar social, os ministros da justiça e coisas correlatas. Entretanto, hoje em dia, nós optamos por soluções institucionais para questões antes resolvidas pelas famílias. Hoje, pagamos para termos juízes e advogados para administrarem a justiça. Nós estabelecemos uma burocracia para providenciar a nós estruturas de proteção militar contra perigos e assistência social para nos proteger de acidentes. Nós contratamos seguros para nos ressarcirmos quando as instituições falham. Tudo isso
constitui uma sociedade de mercenários e não de pastores. Essas instituições são pálidos substitutos para a família, ao menos se acreditarmos na Bíblia. Os pais são os pastores. Os contratos substituíram os vínculos sagrados entre parentes como instrumentos para a organização em nossa sociedade, mas contratos são frios e insuficientes. O institucionalismo acaba degradando-se para o socialismo e após o comunismo. Uma sociedade contratualista acaba tendo muitos conflitos que precisam da constante intervenção do Estado para que seja mantida a ordem. Cara, isso é muito interessante, é um ponto que eu trabalho muito, né, no meu livro, inclusive, essa ideia de que o modelo de organização da sociedade que nós temos hoje é um modelo que tem enfraquecido a família exatamente para que o Estado ganhe proeminência, para que o Estado ganhe protagonismo. Então nós já tivemos sociedades, mesmo a nossa sociedade aqui brasileira, cara, algumas décadas atrás, por exemplo, você pega um Código Civil, boa parte das soluções dos problemas familiares eram resolvidos pelo pai, né? Pelo pater familias ali, na figura do pátrio poder, etc. O homem era o chefe da sociedade conjugal, então boa parte dos problemas familiares eram resolvidos pelo homem, porque ele tinha essa responsabilidade e era algo socialmente esperado que ele resolvesse esses conflitos. Agora não, à medida que as famílias foram se enfraquecendo, o Estado foi ganhando protagonismo e o Estado não resolve nada porque é burocrático, é demorado e as famílias agora estão menos assistidas do que nunca. Exatamente por quê? Porque não tem mais a presença do pai como líder da sociedade e tem então uma sociedade que é cada vez mais resolvida por questões burocráticas, né? Os antigos dizem, né? Antigamente a palavra valia mais do que o contrato. Sim, porque quando você está numa sociedade patriarcal, autêntica e legítima, as instituições funcionam muito mais em torno de valores ali, de masculinidade, de honra e de palavra do que de contratos jurídicos. Agora, à medida que a masculinidade vai se enfraquecendo nessa sociedade, os contratos passam a ter mais valor, porque os valores de honra, a palavra do homem, deixa de ter valor porque é o Estado que, em última instância, vai resolver os problemas jurídicos, né? Antigamente, meu amigo, os caras resolviam até em duelo, né? Questões de honra e tal. Mas hoje não, hoje qualquer coisa estão aí batendo as portas do judiciário, para meu desespero, que muitas vezes tem que sair intimando um monte de gente por brigas idiotas, que até algumas décadas atrás certamente teriam sido resolvidas ali se você tivesse famílias ainda com homens que as liderassem e resolvessem entre si os seus conflitos, ao invés de ficar recorrendo para o Estado o tempo inteiro. Mas enfim, prossigamos aqui. Por óbvio, o homem monogâmico não é capaz de prover essa estrutura bíblica. Talvez, se ele for um profissional, seus ganhos sejam suficientes para prover para a sua família e dar a ela a oportunidade de alguma liderança em sua comunidade. Mas ironicamente, como profissional, é provável que também ele seja parte da burocracia, do Estado no caso, né? E como ele não irá se tornar um líder no sentido bíblico, também ele e sua esposa irão confiar boa parte da educação e cuidado de seus filhos a terceiros, ou seja, ninguém está isento disso. Isso aqui para mim, cara, é um aviltamento. Meu amigo, se você é um homem que tem condições, se você é um homem temente ao eterno, que crê nas escrituras, meu amigo, não hesite em tomar e adotar para si um modelo familiar bíblico. Se você é um cara que quer ter uma família mais extensa, filhos mais bem assistidos, meu amigo, esquece essa ideia de monogamia compulsória. Ah, eu acho, mas isso é tão complicado. Eu sei, meu filho, mas é uma coisa que eu estou apresentando para você aqui há anos, para que você pense e reflita. Será que você realmente não teria capacidade e condições de ter uma família assim? É o que eu tenho dito, meu amigo. Para o remanescente, isso vai ser uma condição, é uma conditio sine qua non, né, como diz a frase latina. Sem isso, meu amigo, vai ser impossível. A gente ainda vive uma época em que, né, as famílias monogâmicas têm alguma possibilidade de subsistência. Agora, meu amigo, assim que a coisa for complicando, assista o último vídeo que eu fiz aqui que vocês vão começar a entender a lógica, como uma coisa vai se juntando com a outra. A poligamia é o único modo por meio do qual o homem pode enfrentar a tirania em nossos dias. Para pessoas simples, apenas a poligamia pode providenciar um fronte doméstico seguro em termos econômicos, espirituais e culturais. Isso aqui é uma coisa que seria ótimo se pudesse ser realmente praticado amplamente na nossa sociedade, né? Mas não será. Isso aqui é algo realmente reservado ao remanescente. Infelizmente, a maioria dos homens não vão nem compreender isso aqui que o homem... que o sujeito aqui está propondo, né? O Sr. James Wesley Chivers. Nós precisamos de mais homens, um exército de homens para enfrentar os tiranos de nossa geração. O homem comum está desarmado em todos os sentidos pelas instituições que governam sobre nós, literalmente desarmados, né? Ainda mais com esse governo que entrou aí. Ele contra-atacou com associações, uniões,
PACs, ministérios para-eclesiais, escolas privadas, etc. Não podemos ignorar o bem que isso trouxe. Contudo, esses contra-ataques não foram suficientes para reverter o jogo, exatamente porque esses mecanismos também estão sujeitos à corrupção, bem como estão mergulhados na mesma burocracia contra a qual lutamos para corrigi-la. Ou seja, meu amigo, é aquela história que eu falei, os tradicionais e os conservadores, eles estão remediando ali de forma paliativa. Enquanto esse pessoal não entender os males da monogamia compulsória, qualquer projeto político de poder que envolva restauração de família, e, enfim, combate a ideologias, combate ao identitarismo e etc, vai ser uma luta em vão. Ou a gente compreende que o problema está nos alicerces da forma como as famílias foram sendo constituídas nos últimos tempos, ou toda essa luta para mim é inútil. Eu sempre digo isso, qualquer homem que não percebeu o problema estrutural da monogamia compulsória, meu amigo, tu ainda não entendeu nada, tu pode defender o que tu quiser, tu ainda não entendeu o mínimo e vai ser levado do mesmo jeito pelo progressismo e ideologias similares. O homem de família deve usar os recursos de sua própria família. A poligamia, que por sua própria natureza é um casamento extenso, cria uma família extensa, uma rede poderosa e forte o suficiente para tornar-se um poderoso adversário. Dá à família uma força institucional na sociedade. Meu amigo, não tem nem como comparar. Você imagina uma família realmente extensa dentro de um modelo poligínico em uma sociedade onde em dia os casais, ou seja, já estamos falando de monogamia de novo, não tem nem filhos mais. Hoje em dia tem cachorro, tem gato. A coisa mais comum hoje em dia você vê o casal lá, não, a gente não tem filho, a gente tem um cachorro, a gente tem um gato. E depois se perguntam por que a nossa sociedade está em crise, né? A esperança de nossa libertação do anticristo não depende de nossas habilidades em destruir os centros de poder de nossa civilização maligna. Deixe isso para Deus. Ao invés disso, nossa esperança repousa em nossa capacidade de criar novos centros de poder e em uma nova civilização. A civilização começa em nossa casa. Aqui eu concordo 100% com o Sr. James Wesley Stevens. E é exatamente essa a proposta do patriarcado messiânico que eu apresentarei aos senhores no livro, então, que eu escrevi. Uma proposta que, como eu falei, é para o remanescente e é uma proposta que começa dentro do nosso próprio lar. Tem muita gente, né? Primeiro, eu sempre vou insistir nisso aqui. O erro dos pré-tribulacionistas achando que nós não vamos enfrentar o período da grande tribulação. Mas tem muita gente que ainda acha que não, vamos combater as instituições, vamos combater os identitários. Meu amigo, o Estado vai avançar, porque as profecias bíblicas elas têm que se cumprir de alguma forma. E o remanescente vai vencer não é enfrentando essa estrutura, mas é exatamente criando estruturas próprias por meio das quais possa subsistir. E então, novamente, essa é a proposta do patriarcado messiânico. Então, senhores, aqui nós encerramos o capítulo 5 do livro. Como eu falei no próximo vídeo, nós faremos uma abordagem, um resumo do capítulo 6, que é muito interessante, feminismo, feitiçaria e monogamia ou bruxaria, né? E por fim, depois a conclusão do capítulo 7 e terminaremos o nosso querido livro. Pode ser que eu escolha um outro aí para a gente começar a leitura, né? Porque é sempre importante isso. Mas enfim, senhores, então eu tenho certeza que esse projeto haverá de frutificar. E como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima, senhores, e que o Altíssimo nos dê sabedoria.